Olá pessoal, que alegria, estamos ao vivo aqui, ó. Pílulas do Empreendedor Diária, fica aí porque eu tenho certeza que vai ser 15 minutos que vai impactar a sua vida. Luciene, seja muito bem-vinda. Fabiana, Lídia, a galera que vai começar a entrar aí. Pílulas Diária do Empreendedor, tá? Vou até colocar aqui, ó. Bora lá, gente. Pessoal, o que eu vou falar pra vocês antes da gente começar? Você vai ver que faz todo sentido você ficar aqui e aprender, tá? Mas o que eu vou falar pra você? Compartilha esse link, pelo menos aí com 2 empresários que precisam ouvir, ter uma direção na empresa. Pega esse link e compartilha com 2 empresários assim, poxa, Thales, eu acho que esse empresário, ele precisa assistir um pouquinho essa live. O que você vai fazer? Pega ela e encaminha para 2 empresários amigos de vocês, que eu tenho certeza que você vai ser muito bom, tá? Eu vejo hoje muitos empresários reclamando do país, de tudo que está acontecendo, gente. Assim, é muita reclamação. E Thales, o que eu faço? Para onde que eu vou? O que está acontecendo? Qual que é o problema do momento? Fato é, ontem eu até falei um pouquinho na live no YouTube, que a grande maioria dos empresários, eles estão sem uma coisa chamada capital de giro. Existe o quê? O que é o capital de giro? Capital de giro é aquele dinheiro no caixa reserva que você tem para cobrir as contas na qual você talvez recebeu, está com atraso de algum recebimento de um cliente. Então o que é interessante? Hoje, com literalmente essa reforma tributária que a gente está tendo no país, a gente consegue literalmente ver que os empresários que vão se sustentar nesse mercado é o quê? São empresários que eles têm fluxo de caixa. Thales, eu não tenho fluxo de caixa, eu estou numa situação muito difícil financeira, eu não sei o que fazer. Então, assim, essa live vai ser literalmente para empresários que querem o quê? Segurar a empresa esse ano de 2026, empresários que querem escalar a empresa e empresários que literalmente estão num momento muito difícil. Eu costumo dizer muito com o empresário, às vezes você olha o seu cenário, você fica assim, Thales, o que eu faço nesse cenário? Eu estou numa situação financeira muito complicada da minha vida. Eu não sei o que eu faço e, poxa, qual a ação que eu vou tomar? Minha empresa está devendo pra caramba e eu não sei para onde que eu vou partir. O que é interessante? Eu tenho um programa aqui na empresa, chama Formação de Consultores de Empresa, tá? Hoje ela está desativada, mas eu fazia essa formação e eu ensinava literalmente os consultores de empresa o que fazer no momento difícil. São 3 itens. Primeira coisa, redução de custo, porque às vezes você fala assim, Thales, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Tem empresário sonhador, gente. Eu falo para você pode sim ser um empresário sonhador. O empresário que olha e visualiza. Por quê? Porque eu falo para você precisa crer para ver, não ver para crer. Sempre funciona assim. Você tem que crer literalmente. Poxa, eu posso chegar lá, eu vou fazer acontecer, porém, você tem que enxergar o que você pode fazer. Porque eu vejo muitos empresários, o que eles fazem a maioria das vezes? Eles olham a empresa deles, por exemplo, a empresa fatura R$200 mil por mês e eles falam, não, mês que vem eu vou faturar R$500 mil e eu vou pagar todas as minhas contas. Aí chega mês que vem, a empresa fatura 150 mil, não chega nem nos 200 que faturava. E às vezes olha e fala, poxa Deus, o que eu faço? Estou numa situação difícil da empresa. Então, empresário, vamos ser bem sinceros, vamos jogar limpo aqui agora, eu quero ser bem sincero com vocês. Uma empresa, o máximo que ela vai aumentar de faturamento de um mês para o outro é de 10% a 20%, lembra disso? De 10% a 20% o aumento de faturamento. Então, poxa, Thales, eu faturo aí 200 mil por mês. O máximo que você vai aumentar é de 200, de 220 ou 240 mil se você fizer uma ação de marketing pesada dentro da sua empresa. Porém, o que eu falo? O empresário que está em reestruturação, a primeira coisa que ele vai fazer é redução de custo. Eu vejo hoje os empresários, eles sofrem demais porque eles não sabem fazer essa redução de custo dentro da empresa. A sua empresa tem custo que ela tem custo fixo, ela tem custo variável. Onde que está o custo fixo e aonde que está o custo variável da sua empresa? De repente, o que está acontecendo? O seu custo fixo é um custo muito alto. Por exemplo, eu vejo muitos empresários quebrarem assim. Eles têm lá, ele fatura, por exemplo, o empresário fatura 1 milhão por mês. E ele tem uma folha de pagamento de 400 mil. Poxa, 40% do que ele fatura já está sendo destinado para a folha de pagamento da empresa. O que acaba acontecendo com esse empresário? Normalmente ele não vai conseguir se sustentar. A empresa não se sustenta.
E é o que eu falo para vocês, você pode ganhar muito dinheiro. Guarda isso que eu tô falando nessa live para você agora à tarde. Você pode ganhar muito dinheiro. Só que se você não souber fazer gestão desse dinheiro, você não consegue manter a sua empresa estável. Você vai fazer o quê? Você vai segurar ela até o ponto X. E até o ponto Y essa empresa não vai. Então você, empresário, você tem que ficar muito atento ao que? A gestão. Por quê? Mesmo sem dinheiro no bolso, mesmo sem fluxo de contas a pagar da sua empresa, se você tiver gestão, você consegue manter essa empresa viva. Empresa, para você ter noção, é igual um ser humano. Se você não der comida para a pessoa, você não vai manter ela viva. Se ela tiver sem oxigênio, ela vai morrer. Então, gente, o que vocês têm que entender? Essa reforma tributária hoje que está acontecendo no país, ela está muito complicada. Até 5 mil reais de PIX você faz, eles estão investigando. Por quê? Por conta desse governo bom que vocês votaram, né? Pelo amor de Deus, ou governo ruim. Nada contra esquerda e direita, não estou aqui para defender bandeira. Estou aqui para defender gestão. Só que assim, o que acaba acontecendo hoje, para você entender? O empresário, ele quando ele não consegue ter um fluxo dentro da empresa dele, ele sofre demais. Ele vive numa situação, uma gangorra, vai e volta, vai e volta. É o que eu falo para vocês, gente. Eu fui, para vocês entenderem. Apesar de eu ensinar muito sobre gestão, e hoje, graças a Deus, sou um mestre em gestão empresarial no país. Só que eu sou o cara que eu era garçom do meu restaurante. Estava conversando com um cliente agora cedo. Eu era garçom do meu restaurante no início da empresa. Eu sei o que é empreender, eu sei o que é literalmente o dia a dia, o pé no chão da empresa. Tem dias que a sua empresa, uma única coisa que você precisa fazer é ganhar dinheiro na semana. Não adianta, Thales, eu vou tirar essa semana que eu tenho um monte de problema para resolver. Estou com um problema jurídico da empresa, estou com um funcionário entrando contra a empresa. Não vai resolver isso essa semana. A única coisa que você precisa é o dinheiro. E eu vejo hoje, as pessoas elas se perdem muito, por quê? Porque elas não têm rota. Elas não têm objetivo, elas não têm foco aonde elas querem chegar. Eu sou uma pessoa, gente, empresários que estão aqui, eu sou uma pessoa que na minha semana eu trato qual é o objetivo que eu tenho que fazer. Não adianta nada, às vezes você quer ficar antecipando uma coisa na qual não chegou. O que é ansiedade? É a falta de literalmente confiança no Senhor, em Deus. Às vezes você é ansioso demais, não vai mudar nada na sua vida, você ser ansioso, você ser preocupado ao extremo. Cara, vou lá, vou resolver, não vai resolver a sua vida, você ser preocupado. Às vezes você está literalmente numa situação na qual que, poxa, a sua preocupação não vai mudar. Se a preocupação é eu trouxesse milhões na conta, pô, você estava multimilionário, não vai mudar. Tem cenários na sua vida que tem que deixar arder literalmente. Para o quê? Para você entender o que está acontecendo para criar algumas ações. É respirar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu trabalhei muito tempo, fui engenheiro da Nissan. Eu fui engenheiro da Land Rover e engenheiro da Nissan. Isso é uma técnica japonesa que é muito utilizado dentro das indústrias, para vocês entenderem. Se tiver pergunta aqui, tá, gente? Qualquer tipo de pergunta de gestão. O que acaba acontecendo? Quando você chega numa linha de produção, por exemplo, uma linha de produção de uma grande indústria, tá com um grande problema lá. Por exemplo, tá tendo falha de manutenção, poxa, eles não estão entregando a produtividade do dia. O que você vai fazer? Não adianta você querer atacar essa linha de produção. Você tem que dar 2 passos para trás e entender o problema que está acontecendo. Sempre na sua vida, se você for ter sabedoria nas decisões na qual você for tomar, as consequências vão ser muito melhores. E às vezes, o que a gente faz? Às vezes a gente fica muito apavorado na decisão. A gente, poxa, eu tenho que fazer isso desse jeito. Gente, respira. Respira, pensa o que você vai fazer e toma direção. Eu falo muito para as pessoas. Hoje, o que acontece? Se você for pegar, tudo na vida tem que ter um embasamento bíblico. Porque tudo é a Bíblia, gente. Vamos pensar. E eu sou uma pessoa, para vocês entenderem, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar o que está acontecendo para entender o cenário. Às vezes, os empresários hoje em dia, eles são muito centralizadores. Eles centralizam tudo neles. Poxa, eu vou fazer assim, assim. Cara, na minha empresa não funciona assim. Na minha empresa eu não resolvo problema que não é para eu resolver. Eu resolvo problemas que são para eu resolver. Porque acontece o quê? Toda empresa tem o estratégico, tem o gerencial e tem o operacional. O que é o estratégico? São pessoas que pensam. Empresário não tem que ficar indo lá, literalmente, parece bonito falar, clichê. Empresário não tem que ficar dentro do operacional. Se ele ficar, a empresa dele não cresce. E o que acaba acontecendo? Estratégico, gerencial e o operacional. Thales, eu estou começando a empresa, ok, fica no operacional, mas não mora lá, que senão sua empresa não cresce.
Eu peguei um tempo para estudar a palavra e eu vi a história de Moisés. Moisés foi aquele cara que abriu o mar, que libertou o povo. Ok, cara, ele tem um ministério maravilhoso. Só que vamos levar para o lado empresarial. Moisés era um cara literalmente centralizador ao extremo. Só que Moisés lidava com milhares de pessoas. E como você, lidando com milhares de pessoas, você vai conseguir resolver um problema na sua vida? Não tem como, é impossível. O que aconteceu? Jetro era o sogro de Moisés. O que ele fez? Ele falou para Moisés assim, ó, enquanto você continuar desse jeito, fazendo dessa maneira, você vai ficar exausto, você não vai conseguir resolver o que era o problema, tem que ser resolvido. Por quê? Moisés, ele atendia uma pessoa por vez. Aí vinha pô, tô precisando de comida, tô por problema, não sei o que. Ele ficava atendendo um por um e as coisas não funcionavam. Jetro, ele começou com a gestão aí. O que ele fez? Divide essa galera em 1000, em 100 e em 50. Ele falou para dividir dessa maneira. Por quê? Se você dividir em 1000, você vai dividindo e colocando líderes na frente. Moisés fez isso aí, o que Jetro falou, e as coisas começaram a fluir do jeito melhor. Tem coisas na sua vida, tem problemas na sua vida que não é para você resolver. Você fica literalmente, gente, lembra disso, você fica batendo de frente com um problema muito, muito pequeno, e isso gasta muito a sua energia. Quais são os consumidores de energia na sua vida que tem impedido você de chegar onde você tem que chegar? Quantas vezes você tem literalmente sendo impedido de chegar onde você tem que chegar, no destino, na rota que você tem que chegar, por deixar problemas o tempo todo consumir a sua vida? Você hoje precisa literalmente tomar forma do momento que você tem que viver. E eu falo pra você, não adianta, tem coisas na sua vida que não adianta você ficar igual literalmente um urubu em cima da situação. Para de ser o empresário urubu. O que é o empresário urubu? Ele vê uma carniça, ele fica em cima. Fica, ai, tá com o funcionário, faltou, eu tô com um problema. Cara, deixa a gerência resolver. Deixa quem está na frente da sua empresa literalmente resolver. Para de ser esse empresário urubu que fica em cima do problema, da carniça o tempo todo. Por quê? Senão você não vai estar onde você está. Eu tô com um empresário aqui, de uma empresa que eu tô fazendo, que eu sou conselheiro da empresa. Sabe o que eu falei para ele agora cedo? Eu vou deixar você quieto. Se tiver problema na empresa, ninguém mais vai encher seu saco. Porque eu quero deixar você quieto para você pensar em estratégia para você produzir mais riqueza para dentro da empresa. Empresário que perde tempo resolvendo problema pequeno, ele não tem tempo de construir riqueza para dentro de uma empresa. Gente, já basta um governo falar que pobre não precisa estudar, pobre tem que trabalhar. Olha o nível de governo que vocês têm. Imagina se você é um empresário incompetente dentro da sua empresa, você está lascado. Teve uma pessoa que perguntou para mim, Thales, foi num podcast que eu fiz, a pessoa perguntou, Thales, o que os empresários precisam entender para esse ano de 2026? Eu vou falar para vocês aqui, vocês não esqueçam isso. O empresário precisa dominar duas coisas em 2026. Ele precisa entender de financeiro e ele precisa entender de venda. Só essas duas coisas. Se você é um empresário que você não conhece financeiro, cara, financeiro não é nem questão. Ah, Thales, eu não tenho financeiro na empresa, eu não sou bom de números. Gente, deixa pra lá. Essa questão de não ser bom de número é uma coisa que, cara, você não era bom na sua casa. Entendeu? Você não era bom na escola. Você tem que ser bom na sua empresa. Saber de números é obrigatório. Você precisa literalmente saber de números, de dados na sua empresa. Se você não souber os dados da sua empresa, você está lascado. Você está ferrado. Duas coisas. Números é uma coisa que você não pode deixar de saber. E a questão do quê? Financeiro. O que eu vou fazer agora? Se tiver alguém aqui, alguém pedir, eu vou entrar com a pessoa aqui, eu vou resolver um problema agora, ao vivo aqui, da empresa de vocês. Vou dar uma direção, tá? Se algum empresário pedir a chamada aqui, eu vou resolver, tá? Olha o que legal. Ótimas palavras. Para quem tem indústria andando, aos iniciantes dói sua vida. O sucesso vem mais para frente, pois o bom empresário tem que se doar. Com certeza. Entendeu? Tem que se doar. Porém, gente, é o que eu falo para vocês, se doar do jeito certo. Empresário tem que pensar em riqueza o tempo todo. Tem que pensar em produzir riqueza para dentro da empresa. Se o empresário ficar perdendo tempo demais resolvendo BO dentro da empresa, ele não vai fazer o que tem que ser feito. E eu vejo hoje, eu literalmente, às vezes eu fico muito chateado com isso aí. Poxa, passa aqui uma média de 50 empresários. Todo mês, até dezembro, que era o mês de férias, eu falei para a equipe, não, eu amo ensinar e ajudar. O problema é sempre o mesmo. É reclamação de falta de dinheiro. O medo, gente. O medo é a pior coisa que tem. Eu vejo hoje as pessoas literalmente com muito medo de fazer alguma coisa na vida.
O medo, ele está baseado no quê? Ou em investimento, ou medo, ou em ações que tem que ser feitas, e o medo, ele tem atrapalhado e sabotado muitos empresários de crescer. Entendeu? É o que eu falo para vocês. Thales, se você fosse contar o segredo da sua vida, de sucesso, cara, eu acho que assim, você tem que priorizar o seu nome. Só que você não pode fazer o quê? Você não pode ficar refém dele. Porque hoje eu vejo muitos empresários, eles têm tanto medo, olha pra você ver que loucura, eles têm tanto medo do nome deles, que às vezes se entrar 1 milhão na conta, talvez eles ficam morrendo de medo. Ficam morrendo de medo do dinheiro. Por quê? Se eu falar, olha pra você ver que loucura, a pessoa, olha que mentalidade, é o que eu falo pra você. Empresários prósperos, eles têm que ter uma mentalidade de pessoas ricas. Literalmente, não é questão de arrogância, tem que ter uma mentalidade grande. O empresário fala assim, ó, vou depositar 1 milhão na sua conta agora. Pá, vou depositar 1 milhão, mas pô, e o imposto? E o Lula? Olha o nível de mentalidade da pessoa. Ela está mais preocupada com a questão do imposto do que o dinheiro que ela pode ganhar. As pessoas, elas travam a riqueza da vida delas pelo medo. O medo, às vezes, de pagar imposto alto, o medo de o governo bater em cima, e você tá lascado, gente. Olha aqui, ó. O Daniel falou assim, caramba, isso é real. Olha que legal, o Talk. Vi sua palestra em Santos com Narico. Lá tive um insight. Não sou barbeiro, mas criei um app para barbearia. Sua palestra foi surreal. Que legal, cara, que bacana. A gente vai começar a fazer Talk aqui na empresa, gratuito, para vocês participarem. Aqui em Alphaville, tá? Fica ligado na minha rede social, que a gente vai soltar muito. Mas assim, o que eu quero trazer para vocês à tona? Gente, eu não fui uma pessoa que tive medo na minha vida. Eu fui uma pessoa literalmente que... Cara, eu meti as caras em tudo na minha vida. Hoje, eu sou sócio de 2 grandes empresas no Brasil. Apesar, gente, para vocês entenderem, já vou responder algumas perguntas aí. Mas o que é interessante você entender? Eu hoje, eu sou fundador sócio da ICEA Brasil, que é uma das maiores empresas empresariais de capacitação empresarial do país. E eu sou sócio também eu tenho várias empresas, tá, gente? Sou sócio da NS Academy, que é uma empresa hoje, a maior empresa de influenciadores da América Latina, para vocês terem noção. Tem uma contabilidade, de repente você está precisando de contabilidade, vai no meu direct. A gente tem um RP próprio, a gente tem vários negócios, tem empresa de consultoria, base de negócio. Só que assim, cara, o meu crescimento na vida foi a partir do momento que eu deixei o medo de lado. É o medo no sentido que, às vezes, eu falo para você, tem pessoas, tem uma pessoa que eu conheço específica, ela tem medo de conversar com pessoas prósperas. Por quê? Porque a realidade dela não deixa ela chegar em alguns lugares. E eu vou ser muito sincero com vocês, gente. Eu comecei a perceber isso. Eu nasci em Cruzeiro, pra vocês terem noção. Uma cidade no interior de São Paulo. Acho que ela nem tá no mapa. Tô brincando. Eu vim do interior. Só que eu vejo muita gente, eu tenho aluno do Brasil todo, eu tenho aluno do Sul, do Mato Grosso, e eles estão reclamando. Poxa, Thales, cara, tá muito ruim, o mercado tá ruim. Cara, São Paulo não para. Literalmente, aqui é uma máquina de riqueza esse lugar aqui. É o tempo todo o povo pensando em prosperidade. Eu não vejo gente em São Paulo reclamando de crise, gente. E é o que eu falo pra você. Às vezes, o medo que você está tendo, talvez é a questão do estado que você está, ou o ambiente que você está vivendo. Porque em outros lugares as coisas não param, tá? Olha o que a Anne mandou. Tanto para quem está começando, quanto quem está tempo no mercado. Como crescer mais unidades sem quebrar? Gente, com gestão. Eu vejo qual que é o grande problema hoje dos empresários. Eles fazem o quê? Eles pegam e eles não têm gestão da empresa 1. Isso vão pensar em várias empresas. Empresa A, empresa B, empresa C. O que mais quebra o empresário no país que ele decide crescer hoje? Ele pega a empresa A para bancar a empresa B e a empresa C. O que seria isso? É uma coisa que eu ensino muito no MDG. Inclusive agora 30 e 31 vai ter a turma 42 do MDG. A questão de centro de custo. Toda empresa precisa ter um centro de custo. Entendeu? Como você crescer a sua empresa, ter mais unidades sem quebrar. Ter centro de custo. O que é centro de custo? É ter um financeiro para cada empresa. O que acontece com muitos empresários hoje que quebram muito no país? Eles pegam o dinheiro da empresa A, aplica na B e na C. Aí a B e a C quebra e leva o rombo para A e ele quebra tudo de uma vez. Entendeu? Então, assim, centro de custo é o segredo para o empresário prosperar muito, tá? Olha que legal. E esse ano, com política, Copa, tantos feriados, cara, não muda nada. Eu acho que não. Igual a pessoa está preocupada com Copa do Mundo. Eu não sei se você sabe, empresário, mas empresário que trabalha no horário administrativo não vai mudar nada. Os jogos da Copa são a partir das 7 da noite. Então, assim,
O que eu vejo hoje é a questão da Copa do Mundo. Cara, vai ser muito bom, isso é movimentação. Todo ano de Copa existem movimentações na economia, movimentações financeiras. Questão política, gente, está muito indefinido. Está muito indefinido. A gente não pode agir, é o que eu falo para vocês, a gente não pode agir pelo governo da esquerda ou governo da direita. Entendeu? O que eu falo para você? O que você tem que pensar agora, nesse primeiro momento, é o quê? Poxa, Thales, a política está ruim no país. O que eu preciso fazer? Entendeu? Você precisa só tomar alguma ação no sentido do quê? A minha empresa eu tenho que olhar para ela e não olhar para a política, o que vai acontecer. A economia, ela afeta tudo. Porém, gente, a questão da sua empresa é uma questão regional. Se você entender o global dentro do regional, você está lascado. Entendeu? Então, assim, o que eu indico você? Todo momento de crise é um momento de dor. Entendeu? Então, assim, o que é interessante você fazer? Você precisa muito entender que a economia não vai afetar a sua empresa. Isso aí é desculpa para preguiçoso. Me perdoe falar para vocês aqui nessa tarde. Questão de economia, desculpa para preguiçoso. Você tem que trabalhar mais. Em momento tanto de abundância quanto momento de crise, o que acaba acontecendo? Por exemplo, vamos pensar na empresa minha de educação. Em momento de, literalmente, de crise empresarial, eu sou a resposta para ajudar o empresário. Thales, no momento de abundância, eu sou a resposta para o empresário que quer crescer a empresa mais. Você tem que olhar a sua empresa. Cara, e a minha empresa? Thales, eu trabalho com pintura, beleza. Poxa, um momento de pintura. Pô, vai parar o país, o que eu faço? O que eu tenho que olhar no cenário, no momento de dificuldade, no momento de prosperidade? Tem que olhar, ué. Você tem que olhar e colocar esses dois pontos. O problema das pessoas é que elas não sentam para fazer estratégia da empresa. É isso que acontece. E aí você passa tanta crise na sua empresa porque você não senta com a sua equipe e planeja o que vai ser feito. Entendeu? Esse é um grande problema dos empresários. Ó, eita, vou para São Paulo então, porque Santa Catarina não dá lucro. Cara, aqui tá dando, viu? Dia 30 e 31, não esqueça disso, viu, gente? Tem gente da equipe aqui. Chama a galera, vem participar com a gente aqui, tá? Eu quero você que é um Alphaville. Olha aqui, ó. Anne, obrigado por me responder. Thales, adoraria uma análise sua no meu negócio. Caraca, hein? Eu falei, eu vou fazer uma análise de uma empresa, de quem tá aqui agora. Eu vou marcar uma call com alguém e vou fazer uma análise. O que você faz? Vai lá no meu Instagram e fala assim, análise, entendeu? Escreve assim, ó, análise. Escreve só assim, ó, análise. Vai lá no meu direct, escreve análise, que a minha equipe vai selecionar uma pessoa e eu vou fazer uma análise na sua empresa para entender com você o que está acontecendo de ruim, gente. Mas lembra disso, eu estou trazendo muito à tona. Eu poderia ensinar muita gestão para vocês aqui, que eu sei que vocês gostam. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O ambiente no qual você está hoje, entendeu? O ambiente no qual você literalmente está hoje na sua vida tem atrapalhado você muitas vezes de crescer. Eu tenho um cliente meu, ele é de uma cidade pequena. Eu falei assim para ele, fecha essa empresa na sua cidade e vem para cá. Entendeu? Eu falei literalmente desse jeito. Por quê? Só que toda ação na sua... Ó, lembra disso, anota isso aí no papel agora. Toda ação na sua vida tem que ter dados. Anota assim, ó, para toda ação é necessário ter dados. O que eu fiz com esse cliente? Esse cliente é de uma cidade do interior e eu entendi que 2 capitais mantêm essa empresa no interior. Eu falei, cara, tá errado. Se essa empresa está mantida pelas vendas que você faz dentro de grandes capitais, é porque o interior não está pagando as contas dessa empresa. Fecha ela e abre essa onde estão essas capitais. Literalmente, você está tirando a riqueza de uma cidade grande para bancar no interior na qual você está. Lembra disso, gente. Não tem crise, não para de colocar a culpa no Lula, no Bolsonaro. Coitado do Bolsonaro, está preso. A culpa não é dos dois. Apesar da incompetência deles, reflete. Reflete sim. Só que o problema é o quê? O problema é você que você não está criando estratégia certa. Em ano de política, em ano de governo ruim, em ano de Copa do Mundo, você tem que ter estratégia certa para você se manter no mercado. Essa que é a verdade. Se você não está tendo a estratégia certa para você se manter no mercado, o erro é seu, o erro não é de governo. Entendeu? Olha que legal que o meu amigo aí, eu não sei o nome, WL2 Brindes. Aqui em Fortaleza, irmão, pô, gente, Fortaleza, China, que top, hein? O mercado, apesar de ser o 5º maior capital, a parte das vendas é muito concorrida. Verdade, seja dito, o sucesso é muito suor, porém nem todos alcançaram a glória, gente. A estratégia, ela ajuda demais, só que o trabalho árduo, você consegue ter muito resultado na sua vida. O que eu vejo hoje, muito problema de muitos empresários. O que eles fazem? Eles querem o resultado na facilidade. Eu sou uma pessoa, gente, que a venda da minha empresa, ela corresponde a tráfego pago na internet 2%.
Thales, por que você não fala mais isso? Gente, eu não tenho medo de bater em marketing, eu falo a verdade. A minha empresa sempre foi o trabalho com o quê? Com processo, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei com a questão de processo. Processo nunca vai deixar você para trás. O que é o sucesso, por exemplo, Thales? O que é processo? Eu quero beber água, vou pegar essa garrafa aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar a água, vou encher e vou virar, e vou tomar água. Esse é um processo, pegar o copo de água, pegar e virar. Cara, comercial é a mesma coisa. Quem trabalha com comercial todos os dias, ativamente, dentro da sua empresa, o que acontece? Você não para de ter resultado na sua empresa. Eu falo pra você, gente, a minha empresa, ela não para de ter resultado. Não para, por quê? Porque eu não paro de fazer o que tem que ser feito diariamente. Tem que ser feito, vai fazer. Agora, para de querer. Eu soltei um tráfego pago. Às vezes, pessoas que trabalham com educação. Eu soltei um tráfego pago para vender meus cursos, não vendeu nada, porque você quer as coisas na facilidade. Cara, hoje, se graças a Deus eu tenho uma vida confortável, é porque eu decidi fazer as coisas em cima de processo, não em cima de facilidade. As pessoas hoje, elas não querem perder tempo fazendo o arroz e o feijão que tem que ser feito. Você tem que fazer o quê? Meter pressão na sua vida. Mete pressão no dia a dia, vai trabalhar, vai fazer o que tem que ser feito. Mas trabalha de forma inteligente, não trabalha de forma burra. O que é trabalhar de forma burra? É pegar o produto final para você fazer, por exemplo, Thales, eu peguei o produto final no qual eu vendi, eu vou lá fazer a execução da venda, do produto final que você vendeu. Isso é burrice. Você tem que colocar energia, trabalhar com força aonde que traz resultado financeiro para você. Para de perder tempo com coisas que não vai trazer retorno financeiro. Olha que legal, W2 Brinde, suor, processo, claro, concorrência vai ter sempre. Lógico, isso faz parte, gente. Para vocês terem noção, quando eu comecei a trabalhar com educação, só tinha eu e mais 3 no máximo no mercado, trabalhando com capacitação empresarial. Hoje deve ter umas 10 mil pessoas trabalhando com isso aí. Por quê, cara? Todo mundo, na hora que algo dá certo para as pessoas, todo mundo quer ir lá e quer trabalhar em cima. E é assim. Porém, o que acontece? Concorrência faz parte. Eu vejo muitos empresários hoje reclamando para mim, tá, a venda minha na empresa caiu porque eu tô com um concorrente X, porque ele tá te engolindo porque você é incompetente. Porque sabe o que acontece? Você fica esperando o cliente bater no seu balcão. Gente, sabe qual que é a diferença da crise no país? A realidade para vocês aqui, a única coisa que está existindo de crise é que o povo está com medo de gastar dinheiro. E se eles estão com medo de gastar dinheiro, eles não vão atrás de vocês para comprar. Essa que é a verdade. Se você pegar e ir atrás do seu cliente, a probabilidade de você vender é muito maior. E você tem que entender que você precisa de indicadores na sua empresa. O que é indicador, Thales? Eu converso com, por exemplo, Thales, eu tenho que falar com 3 pessoas para eu vender um produto aí de R$1.000. De repente uma peça aí, a peça de carro. Eu tenho que falar com 3.000 pessoas para vender uma peça de R$1.000. Ok, muito bom. Porém, Thales, a economia deu ruim. O que eu preciso entender? Eu preciso saber quantas pessoas que eu preciso falar mais para eu chegar nessa venda de por exemplo. Em tempo comum, tempo que a economia tá boa, eu falo com 3 pessoas para vender um produto. Em tempo que a economia tá ruim, de repente você vai ter que falar com 6 para vender um produto. Ou até mesmo você vai ter que multiplicar e falar com 9 para vender um. Isso que é crise. A crise é o quê? Você entender qual a dimensão do quê? Da quantidade de pessoas na qual você precisa conversar para chegar naquela quantidade de vendas necessária. Thales, eu faturo R$100.000 por mês na minha empresa, passando aqui, 20 clientes para vender 100 mil. Passa 20 clientes por mês na minha empresa para vender 100 mil. Beleza. Em tempo de crise, de repente eu preciso de passar 80 pessoas para faturar o mesmo 100 mil. A única coisa que você vai ter que entender é que precisa de mais volume na boca do funil. De repente, em tempo de crise, o que é tempo de crise? Pensa num carro. Vou trazer uma analogia bem legal, pra vocês entenderem. Pensa num carro aí, uma Maréia. Maréia não, vamos pensar aí num carro que bebe muito. Uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram é quando a economia está ruim. Um Celta é quando a economia está boa. O que acontece para você entender? A gasolina é os clientes na qual você vai falar com ele. Você precisa chegar em uma cidade, por exemplo. Pô, Thales, eu preciso chegar lá no Rio de Janeiro. O que você vai fazer? Pra você chegar no Rio de Janeiro com uma Dodge Ram, você vai ter que gastar muito mais combustível. Você vai ter que pôr R$1.000 de combustível para você chegar lá no Rio de Janeiro. Já, por exemplo, no Uno, eu vou ter que pôr R$200, eu chego no Rio de Janeiro. O que eu fiz de diferente aqui? Eu tive que pôr mais gasolina para chegar lá. É a mesma coisa um tempo de crise.
Um tempo de crise, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que botar mais clientes dentro da sua esteira, dentro da quantidade da sua empresa, para você ter o mesmo fechamento financeiro final. É isso que é a realidade. Não tem. O problema é a tal da preguiça, procrastinação. Aí depois eu falo, gente, eu sou uma pessoa, literalmente, eu sou acionado não é nem 220, eu sou 480. Eu sou extremamente acelerado. Por quê, gente? A minha empresa, ela trabalha em tact time, eu trabalho em tempo curto. Se eu ficar projetando muita coisa para me fazer na minha empresa, eu vou projetar, eu tenho um mês de tact time na minha empresa para rodar outro projeto. Então, se eu ficar pensando muito, semana que vem, cara, eu odeio essa palavra, semana que vem a gente resolve. Cara, hoje é quarta-feira, o máximo que posso esperar um cliente, lembra disso, 24 horas, não fica esperando muito tempo não. Se você ficar esperando, poxa, eu vou ficar esperando semana que vem eu resolvo. Cara, é a maldição da semana que vem. É empresário que não tem grana. Por quê? Porque fica esperando semana que vem. Tem que ser resolvido no ontem. Lembra disso. Fala assim, a minha empresa, eu preciso resolver no ontem. Se você andar assim na sua empresa, as coisas acontecem. Eu tenho uma empresa, gente, específica, que eu chamei o CEO dessa empresa. Eu chamei o CEO, é uma empresa que eu sou sócio, tá? Eu sou sócio majoritário dessa empresa. Eu chamei o CEO, eu falei pra ele, você tá muito demorado na entrega. Mete pressão nessa entrega sua, cara. Se você não meter pressão nessa entrega sua, o que vai acontecer? A gente vai fechar essa empresa. Eu só falei isso pra ele. Por quê? Porque deixa tudo pra depois. Tem que ser feito no agora, cara. A sua vida, a sua empresa, ela tem que ser feita no agora. Se você começar a fazer as coisas no agora, o resultado vai ser muito maior. Fechou? Passei até do horário aqui, hein, gente. Que legal falar com vocês, viu? Que alegria, literalmente, conversar. Espero que tenha passado alguma informação que seja interessante. O que eu vou falar pra vocês? Amanhã, 12h21, você volta pra cá, porque a gente vai ter essa live todos os dias. Eu vou fazer de segunda a quinta-feira, eu vou fazer essa live para direcionar um empresário. Eu recebi, por que eu decidi? Eu fazer essa live, gente, para vocês terem noção, em 2022. E eu recebi uma mensagem no Instagram, pessoal, Thales, a gente está literalmente num momento muito difícil do país, política, financeira. O que eu vou falar para vocês, gente? Eu falei assim, poxa, eu vou começar a fazer todos os dias. A partir de amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um empresário, entra aqui você... Eu vou pegar amanhã um empresário e eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar esse empresário e vou entrar ao vivo com ele, para eu conseguir dar uma direção para a empresa dele. Fala comigo aqui vocês, antes da gente encerrar, vocês preferem essa live no YouTube ou no Instagram? Coloca aí ou Y. Não, vamos colocar Instagram e YouTube. Qual que vocês preferem, Instagram ou YouTube? Escreve aqui para mim rapidinho no chat, gente, antes da gente encerrar. Olha aqui que massa, Luciene. Fica aqui minha admiração por você, Thales. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Ó, pessoal, quero análise. O que você vai fazer? Você prefere Instagram ou YouTube, tá? Ó, a doutora Fúvia falou Instagram ou YouTube, gente? Rapidão, escreve aí, só isso. Não precisa escrever mais nada, só isso. Instagram ou YouTube, qual que você prefere? Aí só volta uma pessoa colocar o YouTube, aí a gente não vai saber o que fazer, né? Instagram ou YouTube? Insta, tá? Vou levar só o que a doutora Fúvia falou. Fechou? Gente, 12h21 amanhã, eu tenho esse horário marcado. Você, ó, já tá certo. Instagram, então. 12h21 amanhã eu vou estar aqui, tá? O que vocês vão fazer? Não esquece de entrar, amanhã eu vou trazer uma pessoa aqui ao vivo comigo e eu vou resolver um problema da empresa dela aqui ao vivo. Fechou? Fica de fora não. É só 15 minutos de live só. Hoje eu até passei do horário, tá? E tamo junto, tá? Eu vou deixar salva essa live e a gente vai conversando mais. Olha que legal, Paulo. Obrigado, Thales, por nos proporcionar esse momento com a gente, tá? Todos os dias, gente, o que vocês vão fazer? Ó, calma, já vou acabar e você já vai almoçar. Qual o tema que você quer que eu traga amanhã aqui, tá? Qual o tema qual o tema que vocês querem que eu traga aqui amanhã pra gente conversar? Thales, eu quero que você fale sobre economia, eu quero que você fale sobre inteligência emocional, quero que você fale sobre financeiro, quero que você fale sobre DRE, eu quero que você fale sobre cultura, eu quero que você fale sobre contratação. Qual é o tema que você quer que eu converse aqui amanhã? É uma dor que talvez você está vivendo na empresa, que você quer que eu traga para cá. Você vai escrever aqui no chat e a gente vai conversar amanhã sobre esse tema. Qual o tema que você acha interessante? Por quê, gente? Eu preciso dar direção. Essa live literalmente é uma pílula, é um remédio que você vai tomar todo dia. Tomei o remédio, agora eu vou ficar top e vou fazer minha empresa bombar. Qual o tema que você acha interessante a gente trazer amanhã nessa live que eu vou falar com vocês? Eu vou abrir, algumas pessoas vão mandar aqui, mas eu vou abrir também no meu Instagram. Ó, deixa salvo, preciso de todos os temas, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar
E eu vou abrir uma caixinha de pergunta. Qual o tema que você quer que eu traga empresarial amanhã na live? Fechou? E aí a gente vai trazer aqui sem falta para vocês. Todos os dias eu vou dar um tema bem bacana aí em cima da dor que você está vivendo. Gente, grande abraço. Até amanhã, 12h21. Programa pra você estar aqui comigo, viu? Valeu, tchau, tchau.